Nunca fiz licitação antes. Eu sou o professor Jacobi Fernandes e estou gravando para você uma playlist e neste vídeo nós vamos tratar do que faz aquele que trabalha com licitações e contratos. Na nova lei foi chamado agente de contratação, mas quando você vai ler as atribuições só tem licitação, não tem nada relacionado à contratação. O que a nova lei fez? A nova lei criou um parágrafo específico sobre isso e nesse parágrafo diz que vai ter um regulamento do que você faz. Então isso é muito legal, por quê? Porque além da lei dizer o que você tem que fazer, tem um regulamento que pode ser interno do seu órgão. Pode ser um decreto, pode ser portaria, mas começa a ficar mais clara as suas atribuições. Eu vou ler para você o parágrafo 3º do artigo 8º, que é o que dispõe sobre isso. Vamos à leitura. Artigo 8º, parágrafo 3º da Lei 14.133. As regras relativas à atuação do agente de contratação e da equipe de apoio, ao funcionamento da comissão de contratação e à atuação de fiscais e gestores de contratos de que trata esta lei serão estabelecidos em regulamento. E deverá ser prevista a possibilidade de eles contarem com o apoio dos órgãos de assessoramento jurídico e de controle interno para o desempenho das funções essenciais à execução do disposto nesta lei. Então, veja só, primeiro, vai ter um regulamento que vai tratar das atribuições do agente de contratação e da equipe de apoio. Note que aqui tem duas vezes a palavra apoio. Uma é a equipe de apoio do agente de contratação. Em alguns casos não vai ser só a equipe de apoio, vai ser também a comissão de licitação. Pode o gestor decidir, vai ter só um agente de contratação, como eu com o pregão, só tem um, e a equipe de apoio. Ou pode decidir formar uma comissão de licitação, 3 membros, mais 3 na equipe de apoio. Depende muito de cada uma das estruturas. Então, primeiro, os dois vão ter regulamento, o agente de contratação e a equipe de apoio. Segundo ponto aqui importante, que ela vai atuar também ao funcionamento da comissão de contratação, e aí veio a expressão aos fiscais e gestores de contratos. Então você pode continuar chamando e passar a chamar de agente de contratação também os fiscais e gestores de contratos, aqueles que atuam na licitação e os que vão atuar lá adiante na fiscalização do contrato. Deverá ser prevista a possibilidade deles contarem com o apoio de quem? Dos órgãos de assessoramento jurídico e de controle interno. Veja, até a nova lei de licitações, a gente tinha ambientes separados. Isso, o pessoal do jurídico não ajuda em nada, só atrapalha. O pessoal do controle interno só atrapalha o meu serviço, que eu quero fazer licitação. Então, para você que está entrando agora, tem que existir a possibilidade de você contar com o apoio dessas pessoas. Mas note bem, uma coisa é o apoio, a outra coisa é o processo decisório. Você não pode mandar para o jurídico decidir uma licitação. Você não pode querer que o controle interno venha decidir no seu lugar. Você tem uma responsabilidade própria, um poder decisório. E que tipo de apoio que eles podem prestar? Olha, eu estou com dúvida que teve uma impugnação ao edital. Eu quero que o jurídico opine antes de eu decidir. Isso é extremamente válido, porque vai haver a aferição da legalidade da impugnação. Olha, eu tenho aqui uma divergência na especificação. O edital exigiu uma marca e o licitante está adotando outra marca. O que fazer nessa situação? Eu posso perguntar ao órgão de controle interno se tem jurisprudência sobre isso. Então, eu tenho apoio. Se não existir regulamento, pois é. E se não existir regulamento? Sugestão, faça. Faça você mesmo um regulamento, copie de um lugar que inspire você pelas boas práticas. E aí? Não adianta você fazer seu próprio regulamento. Juridicamente, alguém tem que ter acima de você, tem que impor o regulamento. Eu não posso fazer um regulamento para eu mesmo cumprir. Juridicamente não vale. Então você vai ter que copiar um regulamento, mas não é copiar insanamente. Você vai copiar lá, adaptando ao seu órgão. Isso dá para fazer, isso não dá para fazer, vai fazer uma análise dessa cópia antes de você implantar. E aí você pede a aprovação do seu chefe. Se você tiver dificuldade na aprovação pelo seu chefe, eu tenho um conselho que a vida me deu e é fantástico e funciona sempre.
Você vai esperar a hora que o chefe estiver bastante ocupado, 2 telefones, um em cada orelha, caneta na mão, e chefe, dá um visto aqui. E pronto. Tá? Essa é a melhor hora de despachar com o chefe. Quanto mais ocupado ele tiver, menos problema ele vai criar com o seu regulamento. E tem uma outra coisa, se não tem regulamento, não adianta você pedir para o seu chefe fazer um para você, tá certo? Você vai ter que dizer que tem regulamento e está levando uma sugestão, porque chefe que é chefe está sempre muito ocupado. Se ele não está ocupado, com certeza não é o seu chefe. Vamos então à quarta ideia para você, neste vídeo. Você vai ter que estudar, e vai ter que estudar muito, e sempre. E quais são os meus conselhos? Então vamos ao beabá. Primeira coisa, leia a lei. Leia a lei de ponta a ponta. Eu fiz um teste comigo para ler essa lei, eu gastei perto de 4 horas. Você vai ler com atenção, ok? De preferência sem interrupção, vai ler a lei. Depois você vai marcar na lei as suas dúvidas. Estou com dúvida aqui. Pegue uma boa edição da lei, ó, nós temos uma para oferecer para você, para sugerir a você a compra. Olha só, mas sobretudo, não adianta você querer ser um agente de licitação, agente de contratação, sem conhecer a lei. Por incrível que pareça, quando eu dou curso, eu peço às pessoas que se manifestem, quem já leu a lei de ponta a ponta? Eu estou falando 8666 também. Ninguém leu. Está cheio de comissão de licitação e que não leu a lei de ponta a ponta. Leu a parte que interessa. Então, leia a lei toda. Depois de ler a lei toda, a minha proposta é que você tenha à mão uma lei impressa, ok? Por quê? Porque cai a internet. Eu sempre sugiro, claro, que consulte no site do Planalto, mas você vai precisar consultar toda hora. Então, tenha a lei impressa. Eu sugiro que você compre a nossa edição, né, que já vem com índice remissivo alfabético. Né? Eu recomendo o que está na descrição deste vídeo, tá? Onde nós colocamos os livros sobre a nova lei de licitações, tá certo? O primeiro deles que eu recomendo é a Contratação Direta Sem Licitação, uma obra da nossa autoria com Ana Luísa e Murilo Jacobi Fernandes, e que nós já atualizamos pela nova lei, a Lei 14.133. É uma edição da editora Fórum, tem 388 páginas. O outro livro que eu indico é a encadernação da Lei 14.133, que tem o trabalho meu e da Ana Luísa Jacobi, da Dayana Libe e da professora Liliane Vieira. Nessa obra você vai encontrar a lei completa e o índice remissivo alfabético, facinho de você consultar toda hora. Em seguida, a gente recomenda alguns livros que estão na descrição desse vídeo. O primeiro deles, sem dúvida, é do professor Marçal Justin, nosso estimado professor, que fez o comentário integral da nova lei de licitações. Um trabalho minudente, uma adaptação maravilhosa. Depois a gente recomenda comentar a lei de licitações e contratos e vocês vão ver que é uma obra com autores como Alberto Shinji Iga, Antônio Sérgio Batista, Darlene Santiago Poleto, Jaqueline Ione Baldo Secchini, José Basílio Teixeira Marçal, Juliana Vieri, Marcos Pereira Castro, Ricardo Yudi Secchini, Simone Zanotello de Oliveira e Toshio Mukai. Esse é da editora Riedel e tem 734 páginas. A do professor Marçal Justin, 1.824 páginas, é muita coisa. Depois tem a Lei de Licitações e Contratos Administrativos, do professor Márcio Camaruzano, professor Augusto Neves Dalpozo e Maurício Zocum. Esse tem 850 páginas. A Lei de Licitações e Contratos, uma visão sistêmica, que é um livro maravilhoso, da Andréa Ashe e do Renato Fenili, e vai até o volume 1, vai até o artigo 71, os comentários e essa visão sistêmica. Sensacional esse livro. Comentário à Lei de Licitações e Contratos, volumes 1 e 2, de Anderson Pedra, Cristiana Fortini, Cristiana de Carvalho Estropa, Daniel Barral, Felipe Bozelli, Hamilton Bonato, Marcos Nóbrega, Mariana Magalhães Avelar, Rafael Amorim de Amorim e Rafael Sérgio Lima de Oliveira, Tatiana Camarão. São 620 páginas, tem volume 1 e volume 2, 642 páginas mais 620. Uma obra maravilhosa. Dos Crimes em Licitações e Contratos Administrativos, de Vicente Greco Filho, Ana Márcia Greco e João Daniel Rassi. E aí depois tem uma obra também dividida em volumes, com uma grande quantidade de autores que eu não vou ler, senão eu vou ficar o vídeo inteiro falando, tá certo? São volume 1
do artigo 1 ao 39, o volume 2 do artigo 40 a 123, o volume 3 do artigo 124 a 194 da lei. Então, essas obras foi da editora Cartier Latin, 776 páginas o último, e nessa ordem, 700 e poucas páginas cada volume, são 3 volumes. Portanto, o quarto conselho meu é: leia a lei toda, tenha a lei à sua disposição, sempre à mão, e a partir disso você vai ter livros para consulta. Os melhores livros são os que têm o índice remissivo alfabético. Na frente você tem a indicação do artigo, onde você tem a sua dúvida, ok? Mas eu não paro aqui. A gente ainda tem alguns outros conselhos para você no próximo vídeo.